A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Como é que vocês estão, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, gostaria de convidar você a ler a palavra de Deus comigo. Abra sua Bíblia, por gentileza, em João, capítulo 4, do versículo 19 ao 26. Hoje falaremos sobre adoração em espírito e em verdade. E se você não tem uma Bíblia, colocarei os versículos na tela. Diz assim: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Irmãos, sabemos que no Brasil há uma explosão de novas igrejas. Em todo lugar, em toda esquina, tem uma nova igreja. E que quase todas essas igrejas, a forma de cultuar é uma diferente da outra. Cultos que, na verdade, não pode nem se chamar de culto. Essas igrejas não consultam a palavra de Deus para ver qual é o culto que agrada ao Senhor. Eles não buscam direcionamento, eles não procuram direcionamento da palavra de Deus para ver como que a palavra de Deus diz que Deus deve ser adorado, cultuado. Os cultos que elas fazem é para encher o ego do pregador, aumentar a autoestima dos ouvintes. Ou seja, eles criaram cultos para si mesmos e não para Deus. E o culto é para Deus, para adorarmos o Senhor. E para que a gente saiba qual é o culto que agrada a Deus, é somente em sua palavra. Somente a Bíblia nos mostra como Deus deve ser adorado. E aqui em João 4, do versículo 19 ao 26, vemos que a mulher samaritana pergunta para Jesus, onde o Senhor tem que ser adorado? E Jesus a responde. Não só responde onde Deus deve ser adorado, mas também como. Jesus diz à mulher que o Senhor deve ser adorado de duas formas. Veja o versículo 23, irmãos. Diz assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E no versículo 24 continua, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então vejam, irmãos, há duas formas de adorar a Deus, em espírito e em verdade. E o que é adorar a Deus em espírito? Adorar o Senhor, irmãos, em espírito, é não adorá-lo somente de forma externa, ou seja, para que os outros vejam. Não segundo a carne, para sermos vistos, mas para Deus. Se a gente voltar a leitura um pouco para os versículos 17 e 18, a gente vê que Jesus revela para essa mulher samaritana o pecado dela. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. E depois de Jesus falar dos pecados dela, ela mudou de assunto, reparem bem, que ela começou a falar de adoração. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Porém, vemos, desde o início da conversa dela com Jesus, que ela não adorava a Deus em espírito, que ela estava preocupada em aparentar com a forma que ela poderia adorar para que os outros a vissem e a julgassem como uma mulher de Deus. Por isso ela perguntou a Jesus, em que lugar, em que monte se deveria adorar a Deus. Adorar a Deus em espírito é uma adoração interna, uma adoração espiritual. Só que vemos que a vida dessa mulher
não era uma vida de uma adoradora. Jesus diz a ela que ela teve 5 maridos e que agora estava tendo um caso com outro. Ou seja, a vida dessa mulher não era uma vida de adoradora, de uma mulher piedosa, de uma mulher temente a Deus. Ela tinha um interesse de como adorar a Deus, só que no exterior, aonde os homens veem, mas o seu interior não estava voltado para o Senhor. E por isso Jesus a responde no versículo 24: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os judeus também, irmãos, falharam nesse ponto. Eles tinham a maneira certa de adorar a Deus. Porém, muitas vezes, o seu interior não estava voltado para o Senhor. Era apenas aparência. E o profeta Jeremias falou a respeito disso, lá em Jeremias 4:4. Olha só o que ele diz: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. O povo de Israel adorava a Deus de forma exterior. De forma exterior, eles adoravam a Deus corretamente. Só que, porém, dentro deles, o coração deles não estava adorando a Deus. Eles praticavam a lei certinho, cumpriam tudo, circuncidavam-se, mas o coração deles era impuro. A religiosidade deles era apenas externa. Eles não adoravam a Deus em espírito. Por isso Jeremias diz: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração. Mostrar algo no exterior é fácil. Ser louvado pelos homens, fazer com que achem que você é de Deus. Porém, adorar a Deus em espírito é outra história. Pois o único que te sonda, que conhece o teu espírito, tua alma, o teu coração, é Deus. E a Deus não tem como enganar. Não tem como mostrarmos ser algo para Deus que na verdade não somos, pois Deus conhece o nosso coração. O povo de Israel ofereciam sacrifícios para Deus, para se mostrarem santos, só que Deus sabia o que passava no coração deles. E por isso diz lá em Isaías, olha só: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesada, estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. O povo cumpria com rigor todas as coisas que estavam escritas na lei, ofereciam sacrifícios para Deus todos os dias. Só que Deus estava escondendo os seus olhos daquele povo, porque o Senhor não aguentava mais, como diz a palavra, ver que tudo o que eles faziam não passavam de uma falsa religiosidade, porque o povo fazia as coisas externamente para serem vistos, e nos seus corações eles não tinham uma vida com Deus. Deus estava mandando que o povo parasse de fazer o mal e que antes de irem à casa do Senhor, oferecerem sacrifícios, adorarem a Ele, se consertassem primeiro. Circuncidai-vos o vosso coração, diz o Senhor. Então, irmãos, a adoração em espírito não é uma adoração externa, como ir à igreja, para mostrar que você adora a Deus. A adoração em espírito é em seu íntimo. É adorar a Deus, somente a Ele, viver uma vida que o agrade, é viver uma vida piedosa, é ter prazer na lei do Senhor, em fazer a sua santa vontade. O que adianta ir à igreja todo domingo, mas durante a semana você viver como um ímpio? Do que adianta
aparentar ser de Deus se o seu coração não está voltado para Ele? Deus abomina, irmãos, essas coisas. Crentes apenas de aparências, que vão fazer sacrifícios para serem vistos, só que no seu íntimo eles não adoram a Deus de verdade. E voltando, irmãos, para a mulher samaritana, vemos que ela precisava aprender a adorar a Deus em espírito. Ela tinha um interesse de que forma ela deveria adorar a Deus, em que monte ir, mas a sua vida mostrava que ela não adorava a Deus em espírito. Seu coração não estava realmente voltado para o Senhor. Ela queria buscar a Deus no exterior, mas seu interior não tinha disposição para buscar o Senhor. E esse é o primeiro modo de adorar a Deus que Jesus diz para ela, em espírito. E o segundo modo, irmãos, é que Deus deve ser adorado em verdade. Ou seja, a adoração em espírito tem que refletir no nosso exterior. E que as nossas obras e tudo o que fazemos não seja de forma fingida, mas que sejam em verdade. Porque dentro de nós há o verdadeiro amor por Deus, a ponto de esse amor refletir fora de nós, em nosso exterior. Então, qual a forma de adorarmos a Deus em verdade? Ou de sabermos qual igreja que realmente cultua a Deus em verdade? Se muitas igrejas têm formas diferentes de adorar a Deus, de cultuar, irmãos, a adoração em verdade é a adoração que fazemos de forma sincera. E não somente de aparência. O nosso exterior tem que refletir o que tem no nosso interior. Ou seja, agradar a Deus de coração. Viver para Deus, tanto no interior como no exterior. E a igreja? Como saber qual igreja adora a Deus com verdade? Se uma igreja, irmãos, se distancia da palavra de Deus, que coloca atrativos, práticas mundanas no culto, então saiba que ali não se adora a Deus em verdade. Pois um culto a Deus é orientado pela palavra. Deus só está onde a sua palavra é pregada com fidelidade, onde toda a honra e toda a glória é para Ele. Deus não está nesses cultos onde o homem é o centro, onde inflam o nosso ego, onde pregam prosperidade e só falam de bens materiais. O culto é para Deus e somente para Ele. Então pare de procurar ou frequentar igrejas que só usam entretenimento, shows para atrair pessoas. Procure uma igreja que é fiel à palavra, que prega a palavra com verdade e que o culto é feito somente para Deus. Então cuidado com os lugares que você frequenta, com as igrejas que você está indo. Porque se essa igreja que você está indo, a adoração que fazem a Deus, o culto que fazem, que dizem fazer para Deus, não for baseado na palavra de Deus, não tiver respaldo da palavra de Deus, ou se eles usam atrativos mundanos, shows, entretenimento, coisas para atrair pessoas, para que as pessoas venham para a igreja, então eles não estão adorando a Deus em espírito e em verdade. Primeiro, temos que adorar a Deus em espírito, no nosso interior. O nosso interior tem que estar adorando a Deus de verdade. De verdade. E depois, nós temos que adorar a Deus no nosso exterior. Em espírito primeiro, no nosso interior, e em verdade, que é no exterior. Ou seja, o nosso interior tem que estar adorando a Deus. De verdade. E depois, o nosso interior, estando adorando a Deus, isso vai fluir, vai sair para o nosso exterior. E aí vem as práticas das boas obras, fazer coisas que agradam a Deus, ajudar o próximo. É isso que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, irmãos, cuidado. Cuidado com esses lugares que usam práticas mundanas e dizem estar adorando a Deus. Cuidado com esses lugares onde tem shows, tem tudo, menos a palavra de Deus. Cuidado com esses lugares. Cuidado. Então, vigiemos e alertemos aqueles que estão frequentando esses lugares, onde a adoração a Deus é fingida, onde não adoram a Deus de verdade. Estão preocupados com as coisas mundanas e não em adorar o nosso Senhor. Irmãos, agradeço a todos que têm assistido os vídeos, que têm acompanhado o canal, que têm sede pela palavra de Deus, que procura todos os dias aprender mais sobre o Senhor Jesus. E eu sei que Deus nos dará sabedoria. Se buscarmos sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, Ele nos dará.
Se buscarmos conhecimento da palavra de Deus, Ele nos dará. Então, muito obrigado a todos e que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude para que a gente cresça mais em conhecimento da sua santa palavra e que a gente cresça mais em aparência com Ele, que a gente se torne cada dia mais parecidos com nosso Senhor Jesus. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe você e a sua família. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.